André, você tá falando que eu tenho intuição, mas a minha intuição sumiu. Eu não tenho intuição nenhuma. Como é que eu faço? Trabalhe com tarô. Tarô é uma ótima ferramenta para fazer isso. Trabalhe com oráculo, mas eu digo tarô porque ele eu atesto, tá? Maravilhoso. Não existe, assim, minha opinião, não existe ferramenta melhor para trabalhar a intuição do que o tarô. Porque não é forçar uma barra, é conforme você vai estudando, conforme você vai trabalhando com ele, as coisas vão acontecendo. E não é só para jogar não, tá? É para tudo. Você começa a olhar as coisas ao seu redor de outra forma, tá? Parece que ele abre uma janela de percepção, né? Parece não, ele abre, porque aconteceu isso comigo. Às vezes as pessoas falam assim, que eu já ouvi, tá? Tô falando daquilo que eu vi, que eu vivenciei, eu já ouvi. Tem gente que fala assim, eu não estudei tarô, eu só jogo por intuição. Não. Você não joga por intuição. Você pode jogar com outra coisa, com vidência, com mediunidade, que isso é outro papo. Mas não com intuição. Porque intuição todo mundo tem. E a intuição, ela soma com a técnica. Porque a percepção, ela vem quando você sabe a matéria. Eu costumo brincar, que as crianças não me ouçam, né? Que na minha época de escola, porque eu sempre fui muito CDF. Fui mesmo, morria de medo de ser pega se tivesse que colar essas coisas. Eu sempre tive muito medo, nunca fiz isso. Mas tinha colegas minhas que colavam mesmo. Cansei de levantar de prova toda furada porque me pedindo cola. E uma vez a menina não sabia matéria nenhuma e queria colar. E aí eu lembro que eu falei pra ela, fulana, até pra colar você tem que entender um pouco a matéria, porque você tem que entender até do que você tá colando, né? Como é que você vai colar uma resposta na pergunta errada? É bobo isso, mas é verdade. Você precisa saber para aplicar para aplicar a intuição numa jogada de tarô, você tem que entender o que são as cartas, você tem que entender, você tem que saber o significado das cartas. Não dá para fazer de orelhada, não dá para fazer de cabeça, você tem que unir percepção, intuição e conhecimento. Essa união é perfeita. Se você consegue unir a técnica, o conhecimento com a intuição, o céu é o limite. Você vai longe. E não melhora só suas leituras, melhora a sua vida, a sua percepção para tudo. Por isso que eu digo que o tarô é transformador. Porque é uma ferramenta fantástica. E eu sou uma defensora do tarô, porque ele foi muito prejudicado principalmente pelas novelas, né? Pelos filmes, né? Fizeram com o tarô um desserviço, né? Porque começa que todo tarólogo é colocado como um humilhante, um trapaceiro, né? Alguém que quer passar a perna em alguém. Outra porque descredibiliza a ferramenta totalmente. Diz que quem abre o jogo só vê desgraça. E não é isso, não é assim. Eu costumo dizer que o tarô é como a previsão do tempo, tá? É como a astronomia. Se você olha para o céu e as nuvens estão carregadas, o que você tem de previsão? Que vai cair um temporal, que vai chover. O tarô, ele fala isso. Ele dá uma previsão do que pode acontecer. Mas quando você olha para o céu e está carregado e pode chover, pode vir uma ventania e dissipar todas as nuvens e não chover. Quantas vezes a gente achou que aquele dia caiu o maior pé d'água e não cai? O tarô é a mesma coisa, ele te dá uma previsão do que pode acontecer. Mas se você mudar alguma decisão no caminho, aquela previsão se desfaz.
Por quê? Porque o tarô, ele não impõe nada para ninguém. O tarô, ele respeita o livre-arbítrio. É só uma previsão, tá? Que pode acontecer e quanto não pode, depende somente, exclusivamente de você, tá? E aí, você, tá bom, você vai lá, você começa a estudar tarô e você começa a tirar pra você, porque primeiro a gente começa a tirar pra gente, né? A gente tira pra gente e a gente começa a fazer aquela técnica do manhã, tarde e noite e começa a verificar o que tá acontecendo, se tá indo, se tá acontecendo, a intuição tá lá, tá sendo trabalhada. E aí, quando é que a gente sabe que a gente tá intuindo? Quando você começa a ter insights, aí vem os insights. O insight é aquele momento tchananã que você fala assim, caramba, mas da onde surgiu isso? Não me lembro de ter raciocinado. Aconteceu. E tá tão claro, vem numa clareza, e vem não só numa clareza, vem numa força de dentro. É como se você não conseguisse guardar aquela informação. Se você tiver com seu consulente na frente jogando para alguém, aquilo vem tão forte que você, quando você vê, você já falou. Isso é intuição, é a força da intuição. E quando é para você, é tão firme aquilo que você já é isso. E não tem dúvida. E não passa pela linha do raciocínio. É aquela percepção, ela parece que te toma de todo, dos pés à cabeça. É isso. E é muito claro. Claro de uma forma que não deixa dúvida. Nesse momento, quando você tiver um insight como esse, você está intuindo.